Olá a todos vocês da comunidade do investidor. Hoje nós vamos dar sequência às aulas sobre renda variável e entender um pouquinho como investir, quais as opções, quais os caminhos que eu tenho dentro da renda variável. O importante é nós entendermos que não há uma única forma de iniciar nesse mercado de renda variável. Então, o objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês quais as opções realmente existem, para que vocês analisem e identifiquem qual caminho é o mais confortável para o início da jornada de vocês nesse momento. Nós podemos iniciar no mercado de renda variável através da negociação de ações, através de fundos imobiliários, também conhecidos como FIIs, através de fundos de investimentos ou com os ETFs. Vamos entender um pouco então cada um deles. Começando pelas ações, que são as mais conhecidas, né? O que a gente tem um contato mais frequente. Para a gente poder investir em ações na Bolsa de Valores, a gente é um passo a passo já conhecido por muitos, mas ainda desconhecido por uma grande parte de pessoas que neste momento estão tendo o primeiro contato com esse universo. Mas basicamente, para que eu possa investir em ações, eu preciso abrir conta em uma corretora e transferir o dinheiro. Então eu vou comprar essas ações escolhidas através de uma plataforma na corretora chamada Home Broker. Quando essas ações que eu adquiri se valorizarem, eu vendo e recebo os lucros. Qual é o risco nesse tipo de investimento? É que não ocorra aquilo que eu esperava e que a ação, ao invés de se valorizar, acabe se desvalorizando. Bom, é simples então eu negociar ações? Sim e não. Por quê? Para investirmos na Bolsa de Valores, existe um passo a passo, uma série de ações que nós vamos precisar seguir. Então, escolher uma boa corretora de valores, isso exige conhecimento, existe uma infinidade no mercado. Então, o que é conceitualmente uma boa corretora? O que eu preciso analisar para que eu possa escolher a minha corretora? Abrir uma conta de investimento, transferir o seu dinheiro, definir os seus objetivos de investimentos, traçar um plano de investimento, escolher quais as ações, acessar o Home Broker, enviar a ordem de compra e assim que ela for executada, a partir deste ponto, acompanhar a valorização dos papéis escolhidos por vocês e, num determinado momento que vocês decidirem, realizar os lucros. O que seria isso? Vender as ações e colocar no bolso o lucro, que é a diferença de valor entre o preço da data de compra e o preço da data de venda. Esses passos elencados assim, eles são muito claros e simples de serem seguidos, mas exige muito estudo e conhecimento de como o mercado funciona, desde como escolher uma corretora. Essa parte mais operacional de abrir conta, transferir, isso é tranquilo, a primeira vez é um pouco mais complicado, mas depois é aprendizado, depois vira um hábito. Agora, definir objetivos, traçar os planos de investimento, escolher as ações, que tipos de ações, de quais empresas, quanto que eu compro de uma ou de outra, acompanhar, né, a valorização, entender como eu faço esse processo, como o mercado funciona, altas e baixas, os movimentos. Então, tudo isso tem uma complexidade que exige bastante estudo, empenho e conhecimento. Por outro lado, é extremamente compensador, porque a Bolsa de Valores realmente é um lugar onde nós podemos sonhar grande. Então, nós temos a chance de realizar coisas que, num primeiro momento, pareciam impossíveis dentro da realidade nossa. Então, viajar pelo mundo, comprar um imóvel ou viver dos rendimentos, né, dos investimentos, quando a gente fala muito de alternativas para a nossa aposentadoria. É a tão sonhada liberdade financeira, independente do que ela signifique para cada um de nós. Né? Liberdade financeira para mim pode ser não precisar mais trabalhar, ou pode ser adquirir o meu imóvel e ter uma tranquilidade, enfim, o que quer, qual seja o significado da liberdade financeira para cada um de nós.
E a gente não precisa ser nenhum milionário, né? Nós temos essa crença de que Bolsa de Valores é um local para pessoas que já são ricas, e isso é uma crença completamente infundada, tá? Não, muito distante da realidade. Então, nós não precisamos ter muito dinheiro para investir em ações, para que a gente multiplique o nosso capital de uma forma, assim, sensacional. Mas nós precisamos de estratégia e disciplina para que a gente possa atingir esses objetivos que antes pareciam impossíveis para a gente. Quais são as grandes vantagens de investir na bolsa? Primeiro, que nós realmente não precisamos de muito dinheiro para começar a investir. Não existe um prazo de carência, a qualquer momento você pode retirar o seu dinheiro, né, quando desejar ou precisar. Você faz a venda das ações ou o resgate de um fundo. Tem um bom potencial de retorno a longo prazo. Quando falamos de renda variável, pensem sempre num horizonte de médio e longo prazo. Quanto mais longo, mais vocês vão ser beneficiados no retorno, na rentabilidade do investimento. Você pode alcançar também uma grande rentabilidade no curto prazo e ter um retorno mais rápido com operações de trade, por exemplo. Mas para isso é necessário estudar e aprender. Você pode receber os dividendos, que é a participação no lucro das empresas. Existe a opção de alugar as suas ações e receber um valor extra. Também para esta opção é necessário se estudar para entender o funcionamento do mercado e como eu posso fazer isto. O imposto de renda, na renda variável, de maneira geral, ele é menor do que na renda fixa, quando nós vemos as taxas de imposto de renda regressivas, de acordo com os prazos, por exemplo. E você fica isento do imposto de renda. Pessoal, isento, zero de imposto de renda, desde que você, como pessoa física, venda menos de R$20 mil em ações por mês. Então, você pode ir realizando seus lucros e fazendo suas operações de venda. Se você respeitar esse limite mensal, você é isento de imposto de renda. Isso é fantástico, é sensacional e não é muito conhecido. Para quem está fora da renda variável, não é de conhecimento. Quem já opera no dia a dia já adquire esse conhecimento e essa informação. E você pode ganhar na bolsa, inclusive em momentos de queda, com a queda de ação, como nós estamos, por exemplo, neste mês de fevereiro, devido aí a essas notícias do coronavírus. Para isso, também nós precisamos estudar e entender em quais operações isso é possível. Mas a bolsa é um local onde nós temos a possibilidade de ganhar tanto em movimentos de alta quanto de queda. Falando agora de fundos imobiliários, essa é uma alternativa bastante rentável para que a gente possa diversificar os investimentos. Por quê? Você vai conseguir dessa forma investir no setor imobiliário e, ao mesmo tempo, você vai ter um profissional experiente gerindo o seu portfólio quando você adquire um FII. Além disso, esse ativo ele tem custos muito mais baixos se você fosse efetivamente investir diretamente num imóvel físico. Você tem preocupações com inadimplência no caso de locação, manutenção do imóvel, impostos, vacância, porque ele pode ficar aí um tempo sem estar locado e não te gera renda. Então, existem uma série de detalhes e de custos que, quando você está no universo dos FIIs, eles não existem. Porém, antes de se pensar em investir em fundos imobiliários, também é fundamental conhecer o funcionamento desse mercado e quais são os passos para investir. Quais os tipos de FIIs que existem? Os mais conhecidos são os fundos de tijolo, fundos de papel e os híbridos, que é uma mistura dos dois. Nós teremos uma aula específica sobre FIIs, onde eu vou detalhar cada um deles e nós vamos trabalhar também com custos, com rentabilidade, fazer algumas simulações. Basicamente, para investir em fundos imobiliários, é muito próximo do que nós já vimos em ações. É através também de uma corretora, de um home broker, nós vamos fazer o mesmo processo anterior das ações. E vem a etapa também de escolher o FII mais adequado aos seus objetivos, simular diferentes fundos imobiliários para você identificar as diferentes rentabilidades, isso te ajudar na escolha também. E você vai fazer a negociação de compra e venda também através do home broker. E vai acompanhar a valorização, entender o mercado, estudar o segmento onde o seu FII atua
e, num determinado momento, realizar os lucros. Aqui também, da mesma forma que as ações, exige empenho, conhecimento e bastante estudo para que vocês sozinhos façam cada uma dessas etapas. Já quando falamos de fundos de investimentos, eles se tornam uma opção bastante interessante para quem tem menos conhecimento, tempo ou experiência no mercado de renda variável. Porque ao invés de vocês fazerem todo esse passo a passo que nós vimos tanto nos fundos imobiliários quanto na negociação de ações, já aqui vocês vão ter alguém fazendo esse processo para vocês. Vamos lá então entender melhor isso. Um fundo de investimento ele é composto por uma carteira de ativos financeiros e ele vai ser oferecido através de cotas pelos administradores desses fundos, né? Eles montam o fundo, abrem para cotas, para aquisição de cotas a fim de captar recursos. O que é uma cota? Assim como as ações, ele é um pedaço, é a menor parte do ativo. Então, quando o investidor, que é o cotista, ele aplica o seu dinheiro em um fundo, ele está adquirindo cotas, partes daquele fundo. O fundo de investimento ele é uma maneira de vocês realizarem investimentos mais complexos, sem que necessariamente vocês precisem ser especialistas, tanto em renda fixa quanto variável. Existem vários tipos de fundos de investimentos. Na aula específica que eu vou passar para vocês vão entender, a gente vai detalhar cada um deles. Neste momento hoje, que é uma visão geral de quais caminhos vocês podem seguir na renda variável, basta conhecê-los. É importante que vocês saibam que existem esses fundos para todos os perfis de investidor, e um ou mais deles vai ao encontro dos objetivos de vocês, com toda certeza. Os mais conhecidos são os fundos de renda fixa, fundos de ações, os multimercado, cambiais, referenciados, fundos da dívida externa e FIC, que são fundos de investimento em cotas. Esses três últimos, eles são menos citados, menos conhecidos no mercado. Os que são mais comuns e mais procurados são os primeiros, renda fixa, ações e multimercado. Os cambiais eles vão funcionar mais, ou de ouro também, que não está nem citado aqui, vão funcionar mais como medidas de proteção para o portfólio, tá ok? Quais os benefícios, então, dos fundos de investimentos? Bom, a maior vantagem é de não haver a necessidade de precisar administrá-los de perto. A outra coisa muito interessante é que vocês têm, através de um fundo, acesso a vários ativos num único portfólio. E vocês vão ter também a comodidade, a segurança de ter um gestor experiente que é responsável pela gestão desses investimentos. É possível também vocês terem custos mais baixos do que se vocês fossem individualmente montar essa mesma carteira de ativos sozinho. Os fundos de investimento, eles têm uma segurança também por serem regulamentados pela CVM e pela Anbima. Então, elas são responsáveis pela classificação, fiscalização de todas as atividades relacionadas aos fundos, tá? Os gestores de fundos, eles também costumam ter assim uma experiência enorme e estratégias muito específicas, muito avançadas de investimento. E quando a gente adquire um fundo de investimento, né, a gente se torna cotista, nós passamos a nos beneficiar de todas essas vantagens. Então, ele é uma boa opção de diversificação para a sua carteira de investimentos, mesmo que você tenha pouco dinheiro e pouca experiência para investir. Então, ao invés de ter todo aquele trabalho de analisar as empresas, segmentos, entender como funciona, acompanhar resultados, aqui o gestor vai fazer isso no seu lugar. Claro que você pode e deve analisar o histórico pregresso do fundo do seu interesse. Nós temos a lâmina para isso, que oferece todas as informações detalhadas. A gente vai num outro passo aprender a analisar os principais pontos de uma lâmina. E por proporcionar essa simplicidade para o investidor, são cobradas duas taxas nesses tipos de investimento. Nós temos a taxa de performance, não são todos os fundos que cobram, mas é uma prática de mercado comum. Geralmente ela gira em torno de 20%. E a taxa de administração, prática de mercado é de até 2%. Nós temos fundos que vão de 0,5%
a 2% de taxa de administração. Então, essa última taxa é como se fosse a remuneração que nós pagamos aos gestores por estarem cuidando de todo o fundo, de todo o investimento. Quando um fundo divulga a rentabilidade que ele teve, essa rentabilidade geralmente já está com essas taxas deduzidas. É a rentabilidade líquida, já deduzidas as taxas, lembrando que aí não está incluso a incidência de imposto de renda que vai acontecer no resgate do fundo. E a última opção, que não é quase conhecida para quem está ingressando nesse mercado agora, são as ETFs. Então, o que são as ETFs? É a sigla para Exchange Traded Fund, mas basicamente, resumindo de maneira muito tranquila, são fundos de índice. Eles são fundos compostos por uma cesta, um pacote de ações diversificadas que vão seguir a rentabilidade de um índice específico. Por isso a importância da aula anterior, onde eu ensinei a vocês sobre os índices. Se não conversar sobre isso agora aqui, ia ficar bastante subjetivo e difícil de entender. Então, a nossa sequência de estudos aqui na comunidade do investidor, ela tem uma lógica que vai sempre beneficiar o aprendizado e a assimilação do conteúdo por parte de vocês. Então, esses ETFs, os fundos de índice, eles vão seguir essa rentabilidade dos índices conhecidos, como o Ibovespa, por exemplo, e como o S&P 500, que é do mercado norte-americano. Os ETFs eles podem ser uma boa opção para quem está começando a investir no mercado de ações, para quem quer se expor à renda variável, mas tem muito medo dos riscos, tem pouco conhecimento, não sabe por onde começar, está inseguro. O ETF é uma opção bem interessante para início, até que vocês vão adquirindo conhecimento, sem já estar exposto aos rendimentos da renda variável, vão adquirindo conhecimentos e depois diversificando e alterando os investimentos de vocês. Quando a gente precisa gerenciar os investimentos em várias ações que a gente comprou de empresas diferentes, eu posso ter dificuldade em controlar as compras e vendas, acompanhar o mercado, entender o que está acontecendo com cada empresa, acompanhar as cotações, entender se é o momento de vender, de comprar, se é parcial, se é total. Os ETFs, por representarem esse conjunto de ações, eles vão garantir que o investidor adquira papéis de várias empresas de uma única vez. Assim, essa variação de preço, ela vai ficar atrelada, pessoas, ao índice de referência daquele ETF. A gente vai ter uma aula também específica só sobre ETFs, onde eu vou detalhar mais. Mas aqui é importante que vocês entendam a ideia geral. Poxa, então eu posso, ao invés de ficar escolhendo cada uma das ações, eu não sei quais são empresas sólidas, quais não são, quais são boas, quais não são, quais estão crescendo, quais não estão. Eu posso, então, investir num ETF que tem uma cesta de ações, é composta por uma cesta de ações e que vai acompanhar o índice atrelado a ele. Qual é a diferença, então, de um ETF para um fundo de ação? Se eu tenho os fundos de investimentos, por que eu vou comprar um ETF? Não é a mesma coisa? Não. O fundo de ação, ele tem uma gestão ativa. O que acontece aí? Os gestores desses fundos, eles têm como meta superar os índices de referência do mercado. Então, vocês vão ver lá, por exemplo, nas lâminas do fundo, que eles dizem que houve uma rentabilidade X% superior ao IBOV. Então, é uma gestão completamente ativa com o objetivo de superar o índice. Os ETFs, por outro lado, eles têm uma gestão passiva. Eles vão seguir o retorno dos índices de referência. Os ETFs também, eles têm uma taxa de administração menor do que os fundos de ações tradicionais. E eles são indicados aí para quem busca diversificar, então, os investimentos em renda variável. Para vocês terem uma ideia, se situarem, um investimento médio mínimo aí num ETF gira hoje em torno de R$200. Para investir em ETF, também é ideal que vocês tenham um horizonte sempre para médio e longo prazo. É importante entender que vocês precisam ser suscetíveis a riscos, por quê? Quando a gente fala de renda variável, nós vamos lidar sempre, todos os dias, com a volatilidade, no caso das ações e dos índices. Quais os principais ETFs que existem? Nós temos o BOVA11, ele é referenciado pelo Ibovespa.
O Small 11, ele segue as empresas Small Caps listadas na bolsa. Então, olha que interessante, nós temos um ETF, um fundo de índice, composto pelas Small Caps. Então, ao invés de eu ter o trabalho, nossa, eu quero uma Small Cap para o meu portfólio, uma ou duas. Qual escolher, quais os critérios, qual a análise que eu faço? Eu posso inicialmente investir no Small 11. Temos o IVVB 11, ele vai espelhar o índice norte-americano S&P 500. Olha que interessante. Nesse índice nós temos empresas como Apple, Facebook e outras. Então, existe uma forma sim de eu também me cadastrar numa corretora no exterior e também da mesma forma como fazemos aqui, adquirir ações no mercado estrangeiro. Mas existem questões relacionadas a imposto de renda e outras coisas que tornam essas operações um pouco mais complexas. Por outro lado, eu posso aqui no Brasil investir no IVVB 11 e ficar exposto às empresas estrangeiras acompanhando o índice norte-americano. Então, olha que interessante, né, essa opção, muito desconhecida. Um outro ETF também pouco comentado é o Divo 11. São as empresas que pagaram os melhores dividendos nos últimos 2 anos. Bom, ao comprar cotas de ETF, como eu já disse ali atrás, vocês vão conseguir diversificar a carteira e acompanhar a rentabilidade com maior facilidade, porque não vai ser necessário fazer isso ação por ação, empresa por empresa. Basta vocês acompanharem a oscilação do índice ao qual ele está atrelado. Existe também um custo operacional menor se a gente comparar com o investimento que nós precisaríamos fazer adquirindo individualmente cada ação. E o acompanhamento ele é realizado de maneira muito mais descomplicada. Por quê? Não vai exigir tanto conhecimento, efetuar as análises de cada empresa para depois efetuar a escolha, né? Então ele traz essa vantagem principalmente para quem é iniciante. Porém, os investimentos individuais, com as análises fundamentalistas e técnicas, eles podem alavancar muito mais os retornos. Se eu consigo identificar uma small cap com grande potencial de crescimento, eu faço um investimento maior nela e focado naquela small cap. Eu não preciso investir, por exemplo, num ETF que vai pegar a média de todas, tanto as boas com crescimento bastante significativo, quanto aquelas que estão talvez até no movimento de queda. E na média, é claro que a minha rentabilidade diverge bastante. Então, os investimentos individuais, eles trazem essa possibilidade de alavancar muitos retornos. Concluindo, então, agora com essa aula, vocês têm mais claros os caminhos que vocês podem trilhar em direção aos investimentos melhores e mais inteligentes, sempre aí rumo à liberdade financeira de vocês. Então, não há uma única forma de se expor à renda variável. Qual é, então, o melhor investimento? Não existe um investimento ideal, entendam isso. Não existe um investimento ideal, existe aquele que é o melhor investimento para você. Então, analise particularmente qual é a melhor opção na etapa em que vocês se encontram de vida, se são ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos ou ETFs. Nas próximas aulas, nós vamos detalhar cada um deles e, de acordo com os objetivos e os interesses de vocês, vocês vão estar aptos para avançar nos investimentos. Tá? Agora, sabendo da existência desses 4 caminhos, nós vamos detalhar e aprender sobre cada um deles e vocês vão ter a segurança necessária para dar continuidade no processo. Sejam bem-vindos à Renda Variável. Gratidão.